Olá, vamos para mais um estudo dos Provérbios de Salomão e estamos aqui no nosso capítulo 15 e continuaremos aqui no nosso versículo agora, o 16, exatamente. Hoje nós vamos começar pelo 16, fomos até o 15 ontem, no episódio anterior. Então vamos juntos nessa? Gratidão aí por todos que estão vindo, obrigado pela presença de sempre. Não esqueçam de dar o like aqui, compartilhar também os vídeos e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para todos nós, tá bom? Então vamos lá? Vamos para mais um estudo dos provérbios nessa noite. Então é boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem vai ver amanhã, boa tarde para quem vai ver outros dias, boa madrugada para quem vai ver de madrugada. Vamos que vamos. Aqui fala o seguinte, no capítulo 15, versículo 16: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro. Aqui ele vem falar, melhor é pouco do que muito, praticamente isso. Por quê? Muita gente tem muita coisa, mas não tem nada. Muita gente tem pouco e vive mais, e consegue curtir mais a vida, consegue viver mais. É tipo aquela sensação, parece que às vezes quanto mais tem, mais a pessoa quer e menos tempo ela consegue. Menos ela vive, menos tempo ela tem com a família, por exemplo. Então quando Salomão nos coloca isso, melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro. Onde, por exemplo, onde um tesouro há inquietação. Porque tem muitas coisas que não são tesouros de fato, são ilusões, que geram inquietações, que geram dificuldade para poder lidar. Já tiveram a sensação de que vocês conseguem fazer coisas simples e aquilo se torna tão marcante na sua vida? Quantas coisas você lembra que você fez uma coisa tão tranquila, tão simples, sem muito refinamento, mas foi tão marcante? Precisou de grandes coisas? Não. Precisou de amor envolvido, precisou de vontade, desejo, propósito. Geralmente, muitas coisas ligadas ao nosso propósito não precisa de muita coisa pomposa. A gente faz de forma simples, de uma forma amorosa, e aquilo é marcante. E é isso que isso que Salomão quer nos dizer nessa passagem aqui. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, que é o quê? Com sobre a visão da nossa consciência, que é a voz de Deus sobre nós, do que ter grande tesouro e ter inquietação. Ter grandes tesouros e não ter Deus no coração. Então, tem muita gente que vive com pouco e vive e não tem talvez a riqueza que aquele tem, mas vive muito mais a vida do que aquele. Aquele pode até se dizer que vive a vida, mas no coração, será que está com Deus? Versículo 17 fala assim: melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Ou seja, o amor supera tudo. O que faz uma pessoa muito feliz? Cardápio totalmente requintado, lindo na mesa, mas como é que está o sentimento no coração dessas pessoas sentado a essa mesa? Há famílias inteiras em volta de mesas que pode ter as mesas mais requintadas e as iguarias mais
prediletas, doces, variados. Mas será que quando se assentam na mesa promovem realmente o verdadeiro amor, as maiores virtudes? Será que o ódio nesse lugar, nesse espaço, ele não tira o paladar? Porque o ódio, as coisas mal resolvidas, elas tiram a alegria. Então quando ele fala, mais vale um prato de hortaliça, onde há amor, do que um boi cevado, por exemplo, ele diz aqui, um boi gordo, boi cevado, né? E com ele o ódio. Tem gente que transforma o seu casebre num palacete de tanto amor que está envolvido ali. O amor supera a pobreza da alma, a pobreza física. Ele supera tudo, porque ele nos deixa um olhar totalmente avesso ao ódio, aos maus sentimentos. O amor, ele planta nos nossos corações lindos jardins de flores. Então mais vale o prato de hortaliça, tendo amor, do que um boi cevado, um boi gordo, mas com ele o ódio. E aí nos faz pensar quantas vezes sentamos à mesa, com aquelas mesas requintadas, boas iguarias, com família ou com, sei lá, conhecidos, e aquilo você nem sentiu o gosto. Nem sentiu o gosto porque não tinha gosto, não tinha amor envolvido. Mas quando há amor, tudo é saboroso, tudo tem sabor. E é isso que ele quer deixar bem claro aqui para nós. Versículo 18 fala o seguinte: o homem iracundo, né? Iracundo causa contendas. Iracundo é um homem raivoso, tá? Um homem destemperado. Então, um homem iracundo causa, mais uma para o nosso dicionário, causa contendas, mas o longânimo acalma a discussão. Então vamos lá. Então esse indivíduo raivoso, destemperado, emocionalmente, talvez mentalmente, ele deixa vazar pelos seus externamente sua ódio, sua ira, seu ódio, sua ira. Ele deixa transparecer muito bem claro o que dita seu coração. Então esse versículo ele vem falar assim de tenha cuidado, não ponha lenha na fogueira. Porque ele fala que o homem rancudo, o homem raivoso, destemperado, ele causa contendas. Então, às vezes, a gente tem isso dentro de nós, de causar conflito, de causar contendas, de causar desconforto, de causar destemperamento, de ver o circo pegar fogo, de ver fogo no parquinho. Infelizmente, o ser humano ama fazer isso. Por que ele gosta de fazer isso? Porque ele não é aquele que ele entra para apaziguar a situação. Porque gostamos de suscitar as contendas, semear intrigas, plantar a inimizade no seio de amizades até de muito tempo. Então a gente pode sim, o longânimo é o pacificador, aquele que quer as coisas boas, aquele que não provoca contenda, aquele que gosta de apaziguar os ânimos. Por que a gente não entra jogando água nessa fervura, acalmando os temperamentos? Por que a gente acaba fazendo parte do fogo que inflama e que queima, de vez de purificar?
A gente pode ser grandes veículos de reconciliação, que são os longânimo, essa palavra aqui. Duas palavras para o nosso dicionário, longânimo e iracundo. Então a gente pode realmente ouvir o chamado de Deus e, de vez de cavar abismos, a gente ajudar as pessoas a não cair no abismo, e a gente mesmo. A nossa língua, ela pode ser remédios que curam, de vez de ser um chicote que fere. Então pensa nisso. Seja um agente da paz e não um promotor de guerra. Seja um protagonista da luz, um protagonista do bem, e não um feitor do mal. Seja um veículo de amor. É isso que ele quer deixar para nós aqui hoje. Versículo 18. Muito forte, né? Que a gente reflita sobre isso diariamente, vigiando e orando, para que a gente não seja esse iracundo que está aqui, esse destemperado, esse que gosta de fazer as intrigas. Vamos para o versículo 20, versículo 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada real. Bom, há tempo que Salomão não citava os preguiçosos, citou alguns capítulos para trás aí, mas de novo a gente vê ele colocando o preguiçoso, porque o preguiçoso é aquele que entrega a sua energia à toa. Ele não entrega a energia dele para prosperidade, ele entrega para energia para estagnação. É aquele que vive com a mente desfocada, sem foco. O preguiçoso tem mente desfocada, não tem disciplina, porque a vida ela vai bater, ela vai te dar disciplina, mas a preguiça é tanta que nem aprender com a disciplina vai aprender. Ainda vai botar culpa no externo, vai botar culpa em Deus, vai botar culpa na vida, vai botar culpa em quem está do seu lado. Porque o preguiçoso, ele vê desculpa em tudo. Não procura trabalho, por ele está tudo bom, as oportunidades se fecham para ele a todo momento, e para ele não estou nem aí. Não se dedica a estudos, não se dedica a novos conhecimentos, para ele está tudo certo, só enxerga espinhos, como ele diz aqui. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Só enxerga espinho, tudo dói, tudo não dá, tudo agora não, é difícil. É diferente do reto que ele fala aqui. O reto, mesmo que haja espinho, ele ultrapassa, ele vai em frente. Se ele tiver que tirar o espinho, ele vai tirar o espinho e vai continuar. E se espetar um pouco, ele continua. Mesmo que haja montes, ele vai lá e sobe, ele nivela. O reto, ele transforma oportunidades. Ele transforma dificuldades em oportunidades. Então, você pode anotar isso aí para você. O reto, que caminha no caminho dos justos, ele transforma dificuldades em oportunidades. Então, a gente costuma focar muito a nossa atenção em problemas. O reto, que ele quer dizer aqui, que Salomão quer nos deixar claro, tipo assim, a vereda do reto é plana, é uma outra forma de traduzir aqui, mas ele fala a vereda dos retos é uma estrada real, uma estrada plana, uma estrada de luz. Você tem transformado as suas dificuldades em oportunidades? Vou deixar esse questionamento para você refletir. Você tem focado a sua atenção muito em problemas e não investe a sua energia na busca de soluções? Então eu vou deixar essas duas perguntas, esses dois questionamentos para você se responder para você mesmo. Não responde para mim não, vai responder para você. Porque
Que dispêndio de energia eu faço quando eu foco no problema? Por que eu não usar essa energia para focar na solução? Para eu tornar o problema um trampolim, para eu saltar para um outro degrau, para um outro patamar. O reto faz isso, que caminha com Deus, caminha sobre suas virtudes, tem fé, ele enxerga na dificuldade a solução. Não cai de primeira. Gente, a vida, ela é e será sempre com dificuldades. Porque é Deus nos lapidando, é Deus nos dando a dificuldade para nos tornar melhores. E aí, o que você quer? O que você quer da sua vida? Ficar lamuriando, ficar reclamando toda hora? Ficar toda hora só focado ou focada em problema? Cara, foca na solução. Foca na solução, cara. Eu garanto que a energia vai ser muito mais aproveitada do que você só ficar focando no problema. Focar no problema só vai te dar lamúria, reclamação, angústia e vai te conectar com a preguiça, que ele quer deixar claro aqui. Então toma cuidado para que seu caminho não seja cercado de espinhos. Versículo muito forte isso, hein? Poderoso esse versículo aqui, top, top, top. Então vamos lá, versículo 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Aqui ele vem falar de novo um recado para os filhos, que são alegrias do pai, dos pais, para que ele atente. O filho sábio, ele alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Olha que forte isso aqui, gente. Aqui não é sábio só ele alegrar o pai, ele também alegrando a mãe. O filho é o resultado do plantio dos seus pais. Seus pais plantaram e eles vibram para querer colher de vocês os bons frutos. É nesse campo que reza dos pais a semeadura bendita para as abundantes colheitas que virão lá na frente. Os filhos são a lavoura dos pais. Então, os filhos que produzem bons frutos são a alegria dos pais. Os filhos que buscam a sabedoria são a alegria dos pais. Há filhos que, quando crescem, desprezam seus pais, abandonam seus pais, e aí se convertem em tristeza da família. Tristeza principalmente, não só do pai, mas da mãe, que o botou no mundo, que a botou no mundo. Então, não há uma desumanidade mais fervorosa, mais gritante do que você desprezar pai e mãe. Não há uma agressão mais violenta do que isso. Colocar seus pais idosos, mais idosos, para escanteio, sem cuidado, sem amor, sem carinho, sem afeto. Eles te deram a vida. Eles te deram um bem mais precioso que você tem nessa terra, a vida. Então o filho sábio, como ele diz aqui, alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. A mãe, ela vai sempre ressentir, ela vai sempre sentir. Ela sempre vai fazer de tudo para poder dar de melhor. E mesmo aquelas que para você talvez não foi aquilo que você esperava, mas que você analise e tenha misericórdia para também pensar como
Então, como ela foi criada? Será que a mãe dela ou a avó dela deu isso para ela? Será que ela teve isso que você está exigindo hoje? Será que você não está exigindo demais sem conhecer a história completa dos seus pais? Eles dão aquilo que podem dar, mas eles deram a vida, que é o bem mais precioso para vocês. Então honre seu pai, honre sua mãe, acolha eles em seu coração. Você não sabe como você vai crescer e como você vai prosperar só com essas coisas que eu falei aqui hoje para você. Versículo 21. A insensatez é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Insensatez é alegria para o que carece de entendimento. Então, os tolos, os não ensináveis, aqueles que gostam de caminhar no caminho contrário, se folgam. Se empolgam ao redor, por exemplo, de uma mesa, contando piadas, falando um monte de coisa, um monte de baboseira, conversas fiadas ali, conversa fiada aqui. Encontram graça nas desgraças alheias, gostam de falar da vida dos outros, daquilo que muito vertem lágrimas, esses chacoalham, esses escarnecem, esses humilham. A alegria desses insensatos que ele cita aqui é ver o circo pegar fogo. É ver alguém chorar e rir disso. Por quê? Olha o que ele fala aqui. A insensatez é alegria para o que carece de entendimento. Carece de entendimento. É um ignorante. Não busca conhecimento. O ignorante não é apenas aquele que não sabe, que às vezes no ditame popular, né, é aquele, chamam aquele o nervoso, tá até misturado esse significado, mas não é. O ignorante aqui é aquele que não busca conhecimento, aquele que rejeita conhecer, que se autoconhecer, rejeita buscar conhecimento, que é aquele que tem oportunidade de subir alguns degraus, mas desce no fundo do poço da cegueira moral e intelectual. A vida do justo que ele coloca aqui, que é o homem entendido anda retamente, é o justo, é o oposto de tudo isso que eu estou falando. Esse anda na luz, esse anda sobre a luz e a força do conhecimento. Esse não desperdiça nada. Aquilo que aparece, que seu coração toca, ele vai lá e investe. Ele vai lá e ele mergulha, porque ele sabe que ele vai colher boa coisa dali. A sua maior doutrina é sua moral, é sua ética, é o conhecimento que molda o seu caráter, que revela os seus valores, que mostram para o externo quem ele é. Que diferença, né? Então, assim, isso é algo para que a gente reflita muito, mas muito, porque essa alegria insensata que faz o povo escarnecer, humilhar, falar dos outros, isso é falta de entendimento. Isso não sabe como faz mal para você ficar celebrando algo que não é para celebrar. É muito forte isso. Então vamos lá. Vamos para o nosso versículo agora 22, desculpa. 22 ele fala: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem.
aqui ele vem falar, se a gente parar para analisar, aquele valor formidável, precioso de um bom conselho. Isso que ele quer dizer, deixar bem claro aqui para nós. Onde não há conselho, frustram-se os projetos. Muitas vezes a gente tem que ir em busca, sim. A gente precisa de um conselheiro, a gente precisa de alguém para poder nos aconselhar, nos orientar. O conselho sábio, ele vale mais do que 1000 tesouros. Então, quantas vezes a gente caiu, tropeçou, se deu mal por conta de não ter buscado um conselho? E é isso que ele quer deixar claro aqui. Onde não há conselho, frustram-se os projetos. Os projetos se frustram porque o que está à minha volta não são bons conselhos, são más conselhos. E a gente sabe os efeitos devastadores que tem na nossa vida de um mau conselho. Então, na multidão dos conselhos que ele fala aqui, que ele cita aqui, mas com a multidão de conselheiros ele se estabelece. Na multidão de conselheiros há uma coisa muito forte que a gente fala muito aqui nesse estudo: a sabedoria. Há sábios que já passaram, talvez já fizeram o que você fez. E um conselho, uma palavra pode girar várias chaves e fazer você não cometer erros, você ir já mais refinado. É óbvio que nem sempre a gente vai conseguir enxergar com total clareza todos os ângulos da vida, isso é óbvio. Nem a gente sabe também muito fácil que a gente não vai saber discernir tudo que aconteça conosco. Mas o conselheiro e aquele que busca conselho, o conselheiro, ele lança pra gente, ele é como se fosse um farol que ilumina na escuridão do mar os barcos para não bater nos rochedos. O conselheiro, ele faz isso, ele baliza, ele mostra a direção para que a gente não bata nos rochedos. Então, o que isso nos leva a crer? Que a gente precisa uns dos outros. Nós não viemos aqui para viver isolados. Nós não somos autossuficientes, isso que fique bem claro. A gente precisa de cercar de boas pessoas, de bons conselheiros, gente madura, gente de fé. Isso é importante, isso no palavreado empresarial se chama networking. A gente precisa fazer networking daquilo, o que a gente quer na nossa vida. Procure pessoas que já façam isso. Colhem com pessoas assim, modelem essas pessoas. Tirem os códigos e as chaves que essa pessoa fala ou faz, os exemplos dela. Modele. Entendeu? Muita reflexão hoje, né? Versículo 23 fala o seguinte: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra dita a seu tempo quão boa é. Isso significa a força e a terapia que uma palavra ela causa quando ela sai da sua boca. Quando a gente responde a algo antes de ouvir, é falta de sabedoria. Anote isso aí, registre isso aí. Falar antes de ouvir é falta de sabedoria. Só os tolos fazem isso. Só os insensatos fazem isso. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, justamente para você ser sábio em ouvir mais. Para você o quê? Para você dar a resposta mais adequada. Então, para você dar uma resposta adequada, balizada, bem equilibrada, é muito importante que você ouça mais.
e da razão de ouvir, que a razão vai entrar muito forte, ela não vai formular perguntas insensatas. A razão, ela quando entra de uma forma equilibrada, ela entra sobre a força da justiça, do justo, do equilíbrio. Então a gente tem que ter cuidado para que a nossa palavra ela não seja uma verbalização doentia, mas que ela seja uma palavra boa, que seja remédio que cura. Um bálsamo que consola, um aconchego que a pessoa precisa naquele momento, aquele alimento que alimenta mesmo, que fortalece, que dá sustância. Então a gente precisa, como diz aqui, a palavra dita a seu tempo, quão boa é, a gente precisa ter respostas sábias para as grandes tensões que a vida nos compromete, nos pressiona. Porque tensão vai ter diariamente, vai ter todos os dias, gente. Então, a forma como a gente expressa vai moldar também a energia que a gente quer do nosso lado. A energia que você quer caminhar. Porque da nossa boca, fica claro, sai palavras de esperança, mas também sai palavras de dor, de humilhação. E é isso que Salomão quer nos deixar refletir nessa noite. Que nós sejamos terapeutas de almas. Que a gente se permita que da nossa expressão, da nossa boca, a gente entregue sempre a resposta adequada. Na nossa expressão, no nosso comportamento, nas nossas ações. Então a gente para por aqui. Eu queria agradecer. Foram momentos aqui de muitas reflexões. Acho que várias fichas caíram, né? Tim, 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 tim. E eu acho que a gente pode pegar tudo isso e começar a já encaixar nas situações da nossa vida. Anotar o que eu pedi para anotar, né? E também responda aquelas perguntas que eu falei para que vocês mesmos têm que responder, que isso é muito importante, tá bom? Então, gratidão. Amanhã nós estamos aqui novamente para mais um Provérbios de Salomão, ainda para terminar já o capítulo 15, amanhã terminaremos o capítulo 15, tá bom? Então, estamos aí hoje no nosso 39º episódio, 39º dia. Gratidão, viu? Para quem já está acompanhando direto. E não deixe de botar seus comentários aqui, é muito importante esse feedback de vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Paz e bem.